5 técnicas amaldiçoadas fortes com usuários fracos. Em Jujutsu Kaisen, todas as técnicas possuem a sua força. A técnica pode até ser fraca, mas ela se torna forte nas mãos de um bom usuário. Mas se for um usuário ruim, a técnica, por mais forte que seja, também acaba ficando fraca. E é isso que eu vou te mostrar agora. Fumihiko Takaba. Muitos acreditam que a técnica do Takaba é capaz de rivalizar com a do próprio Satoru Gojo. O nome da sua técnica é Comedian. Ela faz com que tudo aquilo que Takaba ache engraçado se torne realidade. Ou seja, o seu poder basicamente molda a realidade. Por exemplo, se o Takaba achar engraçado se tornar imortal durante uma batalha, ele será imortal. O único problema é que o próprio Takaba não faz ideia de como o seu poder funciona. Imagine o quão forte Takaba seria se soubesse como o seu poder funciona. Ele poderia facilmente ser um dos personagens mais fortes de toda a obra. E na minha opinião, esse poder seria ótimo nas mãos de um usuário como o Luffy ou até mesmo como o Coringa. Sem dúvidas, esse é um poder muito forte, porém com um usuário muito fraco. Megumi Fushiguro. O Megumi é o usuário da técnica das 10 sombras, uma técnica passada geneticamente pelo seu clã, o clã Zenin. Essa técnica é considerada uma das técnicas mais poderosas de toda a obra. Isso porque ela utiliza 10 sombras para criar Shikigamis. Com esta técnica, Megumi pode invocar vários Shikigamis avançados e armazenar objetos dentro da sua própria sombra. E para você entender um pouco mais sobre essa técnica, irei citar os Shikigamis que Megumi possui. Cães divinos. Megumi criou 2 cães poderosos que perseguem e devoram maldições. Mais tarde, depois que um deles foi destruído, suas habilidades e energia amaldiçoada foram herdadas pelo outro cão divino, o transformando em uma versão melhorada, poderosa o suficiente para lutar com espíritos amaldiçoados de grau especial. Detalhe, esta é uma condição da técnica das 10 sombras. Quando um Shikigami é destruído, a sua energia amaldiçoada e as suas habilidades passam para outro Shikigami. Nue, um Shikigami parecido com uma coruja, sendo forte o suficiente para carregar um humano. Suas habilidades ofensivas são ataques de mergulhos vindos do céu. Grande serpente. Esse Shikigami foi destruído pelo Sukuna. Era usado pelo Megumi como um ataque surpresa, saindo do solo e prendendo seu oponente. Sapos. Megumi possui vários sapos grandes que utilizam a sua língua para imobilizar os seus oponentes e mantê-los no chão. Max Elephant, uma técnica que consome muita energia amaldiçoada e invoca um elefante que é capaz de liberar uma grande quantidade de água da sua tromba. Fuga do coelho. Essa é uma técnica bem fraquinha, mas ela é ótima porque serve como distração para Megumi fugir do seu oponente. Espada de 8 cabos divergente. General Divino Silas Mahoraga. Adoro esse nome. Esse é o Shikigami mais poderoso da técnica das 10 sombras. Um Shikigami capaz de se adaptar a qualquer técnica usada contra ele. Ou seja, após sofrer o dano da técnica uma vez, se ele sobreviver, a mesma técnica não será capaz de causar danos uma segunda vez. O Megumi não é necessariamente fraco. Durante as batalhas, ele demonstrou um alto nível de pensamento tático, sendo capaz de detectar rapidamente as fraquezas de seus oponentes, tal como foi na luta contra Hanami, quando ele reconheceu os galhos como seu ponto fraco, ou até mesmo quando ele foi capaz de descobrir a técnica amaldiçoada do seu oponente durante a sua luta contra o Asaka. Sem contar que Megumi é um dos poucos feiticeiros que possuem expansão de domínio. Eu o coloquei nessa lista porque ele poderia explorar melhor a sua técnica, tal como o Sukuna fez assim que possuiu seu corpo. O Sukuna no corpo do Megumi foi capaz de nos mostrar o verdadeiro potencial da técnica das 10 sombras.
Mai Zenin. A Mai possui uma técnica chamada construção. Com essa técnica, ela é capaz de criar qualquer objeto físico utilizando a sua energia amaldiçoada. Porém, essa habilidade possui uma consequência terrível. Ela consome uma enorme quantidade de energia amaldiçoada da Mai. Se comparado com as inúmeras técnicas que existem em Jujutsu Kaisen, essa técnica aparenta ser bem fraquinha. Mas não, a técnica não é fraca, mas sim o seu usuário. Pois existe outro personagem em Jujutsu Kaisen que também possui essa técnica e a utiliza muito bem, a Yorozu. Além da Yorozu, essa técnica também seria ideal para o Yuta, um personagem que possui uma fonte de energia amaldiçoada absurda. Com essa técnica, Yuta seria capaz de criar diversos objetos amaldiçoados que o ajudariam de todas as formas sem precisar se preocupar com o gasto da sua energia amaldiçoada. Awazaka. A técnica de Awazaka consiste em transformar um ataque muito forte em um ataque muito fraco, bem como o contrário. Um ataque muito fraco em um ataque muito forte. Essa é uma técnica muito poderosa. Isso porque é quase impossível para o seu oponente descobrir o segredo dessa habilidade. Em uma batalha, o seu oponente vai atacar com toda a sua força na intenção de causar um dano gigantesco para derrotá-lo. Porém, o seu ataque não surtirá efeito. Isso daria para Awazaka uma grande oportunidade de tomar a vantagem da luta e derrotar o seu oponente. Porém, Awazaka é um usuário muito fraco e teve o seu segredo desvendado pelo Megumi e foi derrotado. Suguru Geto. Antes que você venha me atacar nos comentários, eu sei que Suguru Geto não é fraco. No passado, ele até foi considerado como um dos feiticeiros mais fortes junto de Satoru Gojo. Mas passado é passado. E hoje existem feiticeiros muito mais fortes que Suguru Geto. Mas eu o coloquei nessa lista pelo mesmo motivo que coloquei Megumi. O personagem até é poderoso, mas ele não sabe aproveitar os poderes que tem em mãos. E assim como o Megumi foi possuído pelo Sukuna, Suguru Geto também teve o seu corpo tomado por um xamã, o Kenjaku. E assim como o Sukuna demonstrou o verdadeiro potencial que o Megumi tinha, o Kenjaku demonstrou um controle melhor sobre a técnica de manipulação de maldições de Suguru Geto. Uma técnica amaldiçoada onde se pode controlar e utilizar 100% dos poderes de espíritos amaldiçoados absorvidos. Mas antes de absorvê-los, o portador dessa técnica deve enfrentar e enfraquecer o espírito amaldiçoado. Com essa técnica, Kenjaku foi capaz de liderar um grupo de 10 milhões de maldições e tocar o terror com elas no Japão inteiro. E como se não bastasse, Kenjaku também foi capaz de usar e aprimorar a Uzumaki, a habilidade máxima da técnica de manipulação de maldições. Tal habilidade que nem mesmo o próprio Suguru Geto sabia usar de maneira correta. Essa habilidade é nada mais que a fusão de todas as maldições que dispara rajadas de energia amaldiçoada, causando um dano gigantesco. Sem dúvidas, uma das técnicas mais poderosas de toda a obra.